Olá, queridos irmãos, graça e paz, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui pelo nosso canal do YouTube, também pelo Facebook. Estamos aqui hoje para termos mais um momento. Deixa eu só dar um ajustezinho aqui, irmãos. Estamos aqui para mais um momento de estudo da palavra do nosso Deus, de exaltação, de louvor ao nome do Senhor. E já temos aí alguns irmãos que já estão chegando aqui nos nossos canais, né, no Facebook, também no YouTube. Boa noite a todos os queridos irmãos. Os links estão sendo postados aí. Os links estão sendo postados aí para vocês, nos grupos das igrejas. Você que está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente. Nós, nesse mês de junho, estamos estudando a Carta de Filipenses. Começamos na quinta-feira passada, estudando a Carta de Filipenses, capítulo de número 1, e hoje nós teremos o capítulo de número 2. Estudaremos o capítulo de número 2 dessa carta preciosa, a carta aos Filipenses. Muito bem, queridos, todos chegando aí, já vários irmãos aqui de Monteiro, aí de Souza, de Cajazeiras, de Sumé e de vários outros lugares, né? Nós tivemos aí a bênção de atingirmos no canal aqui da Igreja Presbiteriana de Monteiro. Estamos trabalhando agora para também alcançar na Igreja Presbiteriana de Souza os 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Então, nós temos um alcance aí praticamente no todo o país, várias pessoas, diversos lugares que estão inscritos no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos, queridos, então, ler um texto da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126, abra sua Bíblia nesse texto e nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Convidar o reverendo Murilo para que ele faça essa leitura juntamente comigo, lendo os versículos pares. Eu vou lendo os versículos simples, enquanto o pessoal está localizando a Bíblia e abrindo. Reverendo Murilo, boa noite, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Reverendo Altino, boa noite, meu querido. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Reverendo Jeremias, que também está aí. Daqui a pouco, ele é que é o responsável por nos trazer o estudo da Palavra de Deus. Boa noite, nossos queridos amados irmãos que nos acompanham. Vamos à leitura da Palavra do Senhor. Muito bom. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, e ela nos remete a essa alegria, esse gozo, essa felicidade que nós temos por servir ao Senhor, por ter a certeza de que o Senhor, ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, e por essa razão nós estamos alegres, né? Então, o tema alegria, que é o tema tão discorrido pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, nos remete a esse salmo também, salmo precioso, que nos diz que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Reverendo Murilo, nos conduza nesse momento num hino de louvor e exaltação ao nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino 62 do nosso hinário, o hino de gratidão. Hino 62.
Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a benção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém, queridos irmãos. Nós devemos, à semelhança desse hino que nos foi cantado, agradecer, louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos concedido, nos dado, e mesmo em meio às dificuldades, às lutas da vida, Deus tem estado conosco, tem nos fortalecido, tem nos encorajado. Por essa razão, louvemos e exaltemos sempre ao nome do nosso Deus. Nós vamos ter mais uma palavra nesse instante, uma palavra de oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos conduza, que Ele nos instrua através da sua santa palavra. E que você que nos acompanha aí em sua casa, esteja atento àquilo que Deus tem a falar ao seu coração, ao meu coração, através da palavra do nosso Deus. O que nos move, queridos, não são pessoas, o que nos move é a palavra do nosso Deus. Por essa razão, ouçamos atentamente aquilo que Ele deseja nos instruir, nos edificar, nos exortar através da sua santa palavra. Então feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor nesse instante e vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos por esse dia que o Senhor nos concedeu, por aquilo, ó Pai, que durante esse dia podemos realizar e que tenhamos realizado todas as coisas, absolutamente todas as coisas, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Também, ó Deus, pedimos perdão se porventura nós fizemos algo que não te agrada, que entristece ao Senhor, que ofende a tua santidade. Perdoa-nos, ó Deus, por causa da tua
misericórdia e por causa da tua bondade, ó Pai. Queremos, Deus, nessa noite te agradecer pelo dom da vida e pela bênção maior que é a vida eterna, que nós podemos ter a convicção dela em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradecemos-te, ó Deus, por termos a certeza de que a nossa vida está guardada, amparada, ancorada no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus que de fato faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo a tua santa vontade. Nessa noite, ó Deus, nós queremos te dar graças, como aqui já cantamos. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor, por tuas dádivas, pelo cuidado do Senhor, por termos a certeza que em todo e qualquer momento nós não estamos desamparados, mas a tua mão nos sustenta. Queremos, ó Deus, pedir humildemente que o Senhor nos edifique através da tua santa palavra, que o nosso coração nessa noite, ó Deus, esteja pronto, receptivo, quebrantado para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos instruir, a nos exortar, a nos encorajar, pois a tua palavra, ela jamais volta vazia, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz. Usa o reverendo Jeremias nessa noite com poder, com autoridade, para que ele transmita ao teu povo, à tua igreja, e aqueles que nos acompanham, ó Deus, a palavra do Senhor com fidelidade e para o louvor e glória do teu santo nome. Abençoa a vida do reverendo Murilo, a vida de Tiago, de Lucas, que estão nessa transmissão, a vida do nosso irmão Adê também, ó Deus, e a todos que nos acompanham nessa noite, em qualquer plataforma, que o Senhor esteja dispensando da tua bondade, do teu amor e da tua misericórdia. É isso, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, queridos irmãos, queremos convidar agora o reverendo Jeremias, ele que está encarregado nessa noite de dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Filipenses. Boa noite, reverendo Jeremias, Deus abençoe ricamente a sua vida, fique à vontade e seja bem-vindo. Boa noite, Altino, boa noite, Murilo, boa noite, Tiago e Lucas, boa noite a todos que estão nos assistindo nessa hora. Nós queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus, com a paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes. Nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias. Você que tem Bíblia aí, pode abri-la no seu celular, o smartphone, no capítulo 2 da Epístola de Paulo à Igreja de Filipenses. Nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos desta carta. Filipenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. A palavra diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta oportunidade. Deixe a sua Bíblia aberta. Vamos orar ao Senhor
Vamos pedir a Ele que nos abençoe nesse momento, que o seu Espírito possa nos iluminar nesta hora. Vamos falar com Deus. Pai, abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Fala ao nosso coração nesta oportunidade. Ó Deus, que o teu Espírito nos encaminhe através das verdades grandiosas, ricas desta palavra. Fala conosco, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, sabemos que o progresso do mal, da maldade, tem crescido gritantemente neste mundo. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está em Mateus 24:12. Jesus, nesse texto, está falando do arrefecimento, ou do esfriamento do amor ágape, que é o amor de Deus. Agora, no mundo em que vivemos, há muitos tipos de amor sendo praticado. Mas eu quero destacar um tipo de amor que foi preconizado pelo filósofo inglês, aliás, filósofo alemão, Zygmunt Bauman, denominado amor líquido. Interessante que Bauman, ele entrevista a revista Isto É, falando sobre este amor, ele diz, amor líquido é um amor até segundo aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação. E os substituas por outros que prometem ainda mais satisfação. Então, o propósito, na verdade, do amor líquido é trazer apenas satisfação momentânea e passageira. Quando a satisfação se esgota, se acaba, então corres para outra experiência, a fim de colher esta satisfação. Amados, verificando o texto lido, Paulo está falando sobre a prática do amor ágape, que é o amor de Deus, que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que habita em nós, conforme Romanos 5:5. Este amor, mesmo aqui na carta de Filipenses, é apresentado como abnegação. E abnegação é renúncia espontânea do interesse pessoal, da vontade, da conveniência própria, para o bem-estar dos outros. Isso significa abrir mão do seu direito por obediência à submissão ao Senhor Jesus Cristo. O livro Através da Bíblia, muitos irmãos devem conhecer, do Meyer Pallen, diz, a Epístola aos Filipenses foi chamada mais doce dos escritos de Paulo e a mais formosa de todas as cartas de Paulo, em que expõe o seu próprio coração. E onde, em cada sentença, brilha um amor mais tenro do que o de uma mulher. Também, por toda a epístola, respira-se um espírito do amor de Paulo para com os filipenses e também a atitude dos filipenses para com ele. Prova também deste amor correspondido, deste amor mútuo. Então, não há nesta epístola questões ou controvérsias discutidas, mas há, da parte de Paulo, severas repreensões ou um coração magoado
devido a desordens sérias. Não existe nesta epístola, nem controvérsias difíceis, mas somente algum desentendimento. Um grande erudito disse, um resumo de Filipenses pode ser o seguinte: regozijo-me, regozijai-vos, a carta é cheia de alegria. E no capítulo 2, Paulo exorta a igreja a fim de deixá-lo ainda mais alegre. Veja aí o que diz o versículo 2 desse capítulo 2. Então completem a minha alegria. Interessante, amados. Paulo estava interessado em se alegrar cada vez mais pelo progresso do evangelho, pelo crescimento do evangelho na vida da igreja de Filipe. Que os queridos irmãos estivessem lutando com essa finalidade, a fim de que a alegria deles, de Paulo, aumentasse cada vez mais, porque a palavra completa no original, ela é um verbo aorista que significa torne cheia e de uma vez para sempre a minha alegria. Preencham até o máximo, de uma vez para sempre, a minha alegria. Mas de que modo a alegria de Paulo pode ser completada, pode ser preenchida, pode ser plena? Ele está apelando isso para a igreja de Filipe. O texto responde. Veja aí, continuando o versículo 12, ele tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Isto significa, amados, um apelo à unidade. A unidade da igreja que devia ter o mesmo pensamento, o mesmo amor. E sim, a alma e a mente destes irmãos estariam totalmente unidas, vivendo esta unidade. Paulo fala de unidade no pensar para a igreja de Filipe, usando a mesma palavra que está aí do versículo 5, que se refere à mente de Cristo. Vamos ver o que diz o versículo 5. Veja bem, o versículo 5 diz: tenda em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenda em vós o mesmo sentimento. A palavra usada para sentimento aí é phroneiter, que é um verbo no presente do imperativo ativo, segunda pessoa do plural, estando se referindo inteiramente a toda a igreja, e que significa originalmente cerebrai, está sendo traduzido por cerebai, ou pensai vós continuamente do mesmo modo. O dicionário exegético e expositivo Vini traduz o verbo fronel desta forma, que tem a mente de certo modo. E o modo que Paulo se refere à mente de Cristo, em comum, acordo com o versículo 5. Então, que haja esta consonância, esta comunhão, esta união entre a mente daqueles que faziam parte da igreja de Filipos. Interessante que Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, veja aí o capítulo 1, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipe. Então, Paulo está não somente falando para o povo em geral da igreja, mas particularmente também a liderança da igreja. E o modo que Paulo se refere aqui, essa unidade, é ter a mente de Cristo em comum acordo em cada um dos membros, a partir da liderança
desta igreja. O versículo 5, ele diz isto muito claro. Tendem em vós a mesma mentalidade. Porque sentimento, ali traduzido, se refere exatamente ao verbo fronel, que está no imperativo, ativo, plural. Então, tendem em vós a mesma atitude encontrada no Messias Salvador. Mas qual é a mentalidade ou atitude ordenada por Paulo à igreja de Filipe para tornar a sua alegria plena? Aqui, neste capítulo 2, ele se refere à mentalidade de Cristo. Logo, Paulo está falando do amor dedicado por Cristo à sua igreja, que é o amor ágape, e o amor pleno de abnegação. E o que Paulo também tem oferecido, esse mesmo amor, e quer encontrar de forma plena na vida da igreja de Filipos, para que ele possa, assim, estar feliz, estar alegre, seja preenchida a sua alegria, que haja plenitude na sua alegria. Ele estava preso, mas queria ouvir falar que a igreja de Filipe estava tendo unidade no pensamento, unidade vivendo conforme a atitude de Cristo, vivendo conforme o amor de Cristo, que é o amor abnegado. Essa é uma exortação coletiva, mas que busca resultados individuais. Paulo está falando para toda a igreja, mas individualmente para cada um dos irmãos. O amor abnegado deve ser praticado por cada indivíduo que pertence, que está na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Por isso se torna uma luta individual pelo evangelho do Messias. Sem este amor, amados, esse evangelho não progride, ele não vai adiante, ele não cresce. Não podemos alcançar pessoas se dentro da igreja não houver este amor que se interessa altruisticamente pelos outros, que busca o bem alheio, o bem, é claro, dos seus irmãos da igreja, mas o bem daqueles que estão fora e que sacrificialmente paga o preço para que a bênção se estabeleça na vida do próximo. Então, este é o amor que deve ser vivido no evangelho do Messias. E este também é o único modo da igreja desempenhar o seu papel no mundo. A prática do amor abnegado é a nossa luta todo dia. Não passou um só momento em que nós, às vezes, queremos usar a nossa carne. Era isso que Paulo estava dizendo. Queremos estar acima dos outros, queremos agir como se fosse alguém mais importante. Às vezes, a nossa prepotência, a nossa vaidade, o nosso orgulho quer ultrapassar todos. Então, Jesus está chamando aqui a igreja de Filipe para viver este amor com abnegação. É o amor de Deus que já está derramado no nosso coração. Não temos desculpa para dizer que este amor não está em nós, mas este amor deve ser vivenciado com abnegação, com sacrifício. E esta é a mentalidade de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vai entender prontamente esta verdade. E Paulo começa dando um exemplo das benesses recebidas do Messias, que é uma questão também de consciência pessoal. Se você é crente, se você recebeu Jesus, diz Paulo, então você tem essa benesse, tem esta bênção. Se você é filho de Deus,
você recebeu esse privilégio, estas bênçãos vindas do Senhor. E as dádivas preciosas recebidas de Cristo são declaradas no versículo 1. Paulo diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, aí ele diz: completai a minha alegria. Vejamos, amados, pelo menos cinco benefícios recebidos por Cristo, por este amor abnegado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, ele fala exatamente da consolação, a exortação em Cristo que traz a consolação. Porventura, vocês não receberam esta exortação? É claro que todos nós temos sido exortados pelo Espírito Santo, trazendo a nós a memória, a verdade da realidade de Cristo. Em segundo lugar, ele fala da consolação de amor, que é o conforto do amor que traz lenitivo à alma. Esse amor que torna a nossa alma tranquila. Como diz o Salmo 23, refrigera a minha alma. Sim, amados, esse refrigério da alma que veio à medida que Cristo veio habitar em nós. Paulo está se referindo exatamente a isso, a este lenitivo. Mas também a comunhão do Espírito, que é a coinonia, essa comunhão, porque todos nós temos um só Espírito. Então, estamos inclinados a ter comunhão. E não há coisa mais abençoada. Nós estamos sentindo falta desta comunhão, temos sentido saudade, já fizemos de tudo, telefonamos, às vezes eu passo de carro longe dos irmãos, dando um tchau para eles. A falta de comunhão, amados, fenece a alegria, o prazer. Mas Jesus trouxe esta verdade quando colocou isso no nosso coração, disse Paulo à igreja de Filipos. Mas também um outro benefício, profundo afeto, ou entranhas de afeto. Paulo está falando do interior, um coração que está desejando e praticando amizade, amor, com toda a simpatia. Isto é um privilégio, quando você tem amigos, como você pode amar alguém com sinceridade, e quando alguém é simpático a você. Então, nós recebemos esse benefício de Jesus Cristo. Ele foi simpático conosco. Ele nos otorgou o seu Espírito. E ele nos trouxe a bênção da sua presença. Somente, amados, por um profundo sentimento de compaixão. Ele foi misericordioso. Nós somos salvos pela sua misericórdia. É como se Paulo dissesse isso à igreja de Filipos. Nós temos experimentado essas benesses. A compaixão foi colocada no nosso coração. Diz Paulo à igreja de Filipos. Vocês receberam isso. Então, Paulo aqui está fazendo um apelo à consciência da igreja, dizendo para eles: vocês têm experimentado todas estas benesses, todas estas bênçãos provindas de Cristo. Por causa de Cristo, essas bênçãos já pertencem a vocês, como experiência. Portanto, completem a minha alegria. Ou seja, pratique este amor abnegado, pois esta é a luta diária de cada um de nós. Então, primeiro, amados, para praticar esta bênção do amor que se mostra, que se declara em abnegação, é preciso que a gente enxergue estas bênçãos provindas de Cristo. E Paulo está dizendo à igreja: olhe para isso e venha, complete a minha alegria. Em segundo lugar, Deus, amados, o texto está falando
para o apelo à prática da unidade, que é favorecida exatamente por esse tipo de amor. Esse amor que se transforma em abnegação. O texto dos versos 2 a 4, Paulo está dizendo: então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Para que esta mentalidade de Cristo se concretize ou se cristalize na igreja de Filipe, a prática do amor com abnegação tinha que ser vividos por ele. Para preencher a alegria de Paulo, essa verdade tinha que acontecer. E para isso, amados, era necessária a renúncia de si mesmo, que era a única alternativa aqui. Paulo exorta a cair por terra toda vaidade, toda prepotência, toda soberba e orgulho, quando diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A primeira exigência na prática do amor abnegado é: não faça nada por interesse pessoal, ou por partidarismo, ou por facção, ou vaidade, que denomina e é denominado também por vanglória. É uma expressão da vanglória, a vaidade. Mas por humildade. A humildade, amados, é a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações. E às vezes nós queremos passar por cima disso. Queremos deixar de lado essa verdade. E Paulo está trazendo à memória da igreja as atitudes que precisavam mudar. Era preciso que eles se considerassem com defeito, limitados, propensos a erros. Eram pecadores lavados com o sangue de Jesus, mas eram sim pecadores. Então, cada um também devia considerar os outros superiores a si mesmo. Mas, amados, o que é isso? Paulo está dizendo que vocês têm que considerar os outros superiores a si mesmo. O que isso significa? Saiba que o amor abnegado está sendo sugerido a ser posto em prática aqui. Era esta a exigência da luta. Imagine considerar os outros superiores a si mesmo. Não somente a igreja na sua coletividade, mas também individualmente. Cada irmão teria que olhar para o seu irmão e o considerar superior a si mesmo. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele falou que uma vida cheia do Espírito Santo requer isso. Por isso, ele diz no versículo 21, depois de falar de uma vida cheia do Espírito Santo, ele diz: sede submisso uns aos outros no temor de Cristo. E essa submissão, amados, nos leva à humildade, nos leva ao temor a Cristo, o temor ao Senhor. A cultura mundana, carnal e maligna diz: não seja subserviente a ninguém. Uma vez, querendo desapartar a briga de dois presbíteros na igreja, um deles disse para mim: olha, pastor, nem adianta, eu não vou ser subserviente a essa pessoa. O orgulho e a vaidade nos impede a bênção do Senhor na nossa vida. E às vezes nós somos pedra de tropeço se o nosso espírito não for de humildade, cada um considerando os outros superiores
a si mesmo. É claro que lá existia desentendimento. Na igreja de Filipe, a Evódia e a Sintique estavam em desacordo. E Paulo disse aí, no capítulo 4, verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então havia uma desavença. E quando a gente vê também o versículo 20 e 21, veja o que é que diz o versículo 20 e 21. Pois todos eles buscam o seu próprio. Pois todos eles buscam o seu próprio. Ele está dizendo, porque ninguém tem igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque todos eles buscam o que é seu próprio, o seu próprio interesse, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Senhor, ao Evangelho, junto comigo, com o Filho ao Pai. O cara que Paulo está falando aqui de Timóteo, está dizendo que havia alguns irmãos na igreja que não tinham o mesmo sentimento dele, não estavam interessados em abençoar os outros, não estavam vivendo esse amor abnegado, que prefere o bem alheio, que abençoa através de suas palavras e seus procedimentos aos outros, ainda que seja um sacrifício, ainda que seja com dano próprio. Então, Paulo fecha esse capítulo 2, ele dando pelo menos 3 exemplos. Eu gostaria que você prestasse atenção nesses 3 exemplos de amor onde a abnegação é praticada. Que esta é a mentalidade de Cristo. A igreja precisa ter a mentalidade de Cristo. Muitos falam em mentalidade de Cristo, mas falam para dizer que são sábios, que podem discorrer e podem também descobrir grandes coisas das Escrituras Sagradas, porque a mente é de Cristo. Pode decidir muitas coisas a respeito de decisões e tudo mais, porque tem a mente de Cristo. Quando Paulo fala aqui de mente de Cristo, ele fala de abnegação. É interessante, porque ele nos dá pelo menos 3 exemplos. Primeiro, ele nos fala do exemplo do Cristo. O versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento ou a mesma atitude, a mesma mentalidade. É isso que Paulo está falando aqui. Tenham a mesma mentalidade de Cristo. Ou pratique a abnegação. Veja aí o que diz o texto. Vamos ver o texto. Diz assim, tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual é o mesmo modo de pensar do Messias? Que, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amados, a abnegação é a palavra. Jesus Cristo era Deus, mas não usou por usurpação, não se considerou igual a Deus. Era algo que ele devia reter a qualquer custo, mas ele não considerou. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, tornando semelhantes aos seres humanos. E mais, amados, veja até onde a profundidade desta abnegação. Tudo isso por nós, por causa da sua igreja. Paulo está dizendo isso à igreja de Filipos.
tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lembra do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, faça-se a tua vontade. Amados, obediência. A vida abnegada é uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Não é esse evangelho aí pregado por muitos, de que é sombra e água fresca. Venha para enriquecer, venha seguir a Cristo para enriquecer. Venha seguir a Cristo para que você tenha o melhor carro, a melhor casa. Venha seguir a Cristo, porque você vai ter muito dinheiro. A sua conta bancária vai esbarrotar. O sucesso aqui, amados, é a obediência ao Senhor. O sucesso aqui é a importância do Evangelho. E para que isso seja verdade, Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou de si mesmo e se tornou maldição por nós, porque a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja o preço, o custo desta abnegação. Mas, queridos, ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Este é o primeiro exemplo de abnegação. Paulo está dizendo, olha, seja como Cristo. Tenha a mesma mentalidade de Cristo. Mas muitos estão buscando uma vida abnegada, procurando inteiramente uma recompensa. Sabe, amados, que Hebreus capítulo 12 diz que Jesus Cristo se submeteu a tudo isto porque ele teria uma alegria sublime de poder ter irmãos com ele, irmãos que iam ser alcançados por causa do seu sacrifício, irmãos que iriam ser abençoados porque ele foi à cruz, ao Calvário e derramou seu sangue. Sim, amados, é bênção do Senhor. Uma vida abnegada. A abnegação para Jesus foi que depois que ele ressuscitou, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o primeiro exemplo. Obediência, renúncia. Vida abnegada, para benefício dos outros. Não o benefício próprio, mas o benefício da igreja. Paulo está dizendo isso à igreja de Filipe. E segundo exemplo é Timóteo. E ele diz assim, que vai enviar Timóteo para Filipe, porque não há, ele diz, não tenho, versículo 20, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, ou essa mesma mentalidade. A palavra usada para sentimento é a mesma palavra usada lá em versículo 5, e que Paulo usou no versículo 2. Este verbo, o mesmo sentimento, ou mesma mentalidade, a mesma atitude, que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, Timóteo era aquele servo do Senhor, aquele pastor, apesar de jovem, mas ele estava preocupado inteiramente pelos crentes de Filipe. E Paulo quer enviá-lo. E ele diz, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado.
pois serviu o evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Versículo 23. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo que eu saiba como vai ficar a minha situação. Então, Paulo estava querendo enviar o pastor Timóteo para pastorear a igreja de Filipe, porque ele tinha a mesma mentalidade de Cristo. A mentalidade encontrada em Paulo, que estava preso por causa do evangelho, estava também em Timóteo, para que ele pudesse pastorear a igreja ali. E nós sabemos que muitos, às vezes, estão buscando o ministério apenas para apogeio, para se destacar. Mas o Senhor nos chama como ministro, assim como chamou Timóteo, para servi-lo de forma abnegada. Nós temos também um terceiro exemplo, que é o exemplo de Epafrodito. O texto diz: no entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Versículo 25. E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que adoeceu. Então veja aí o que Paulo diz. Recebam-me, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, Epafrodito, ele passou por a morte, quase morreu por causa de levar esta encomenda para suprir a necessidade de Paulo. Ele adoeceu e quase foi a óbito. Então, Paulo está falando para os irmãos que devem imitar Epafrodito. E Epafrodito, ele tem o exemplo de uma pessoa que livremente derramou a sua vida pelos outros. Então, isso é abnegação. São 3 exemplos. O Senhor Jesus, que se esvaziou a si mesmo para o benefício da humanidade perdida. Timóteo, que era um homem que vivia junto a Paulo como o seu filho na fé, mas se agora tornara-se ministro e poderia, na verdade, levar além essa luta do evangelho, porque ele tinha experiência pessoal. Da mesma forma, Epafrodito, que deu a sua vida, chegou até a morte, quase a morte, para que suprisse a necessidade de Paulo, tão com amor profundo, um amor abnegado. Mas, queridos, a luta por uma vida abnegada é algo que precisamos trabalhar. E é o único modo de ser a nossa salvação desenvolvida. Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipe, dos versos 12 a 18. Ele diz apelo à obediência. Veja, é um apelo à obediência que ele faz. Ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Versículo 12. Aí ele diz, a primeira ordem que ele dá: desenvolva, ou deixai ser desenvolvido em vós a sua salvação com temor e temor e tremor. Sabe por que este verbo desenvolver está no imperativo? Mas o imperativo
passivo, desenvolvei, presente passivo, desenvolvei vós, ou deixai-vos desenvolver vós a vossa salvação. Então, que é uma ação de Deus na nossa vida. É uma rendição total para que esta salvação se desenvolva. E esta salvação desenvolvida nos qualifica, ou qualificava a igreja de Filipe com a mentalidade de Cristo, praticando realmente a abnegação. E a razão é simples. O versículo 13 diz a razão. Porque Deus é quem efetua ou quem produz em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quebre o seu coração, Paulo está dizendo. Deixe-se de ser desenvolvida em vocês a salvação. Porque é Deus quem faz isso. É Deus quem opera isso. Se não houver esta rendição, não há possibilidade. Porque Deus quer operar em vós o querer e o realizar. A segunda ordem, está no verso 14, ele diz, façam tudo sem murmuração nem discussão. Façam tudo em paz, harmoniosamente. Aí entra aquela verdade que Paulo disse anteriormente. Sede submissos uns aos outros. Ou considere-se o outro superior a si mesmo. Então, quando isso acontece, há paciência. Há diálogo. Porque há compreensão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Façam tudo sem murmuração nem discussões. Então chega de murmuração. É porque fulano e tal, é isso, aquilo, é porque não dá certo, eu não sou nada, foram considerados como ninguém. Às vezes estamos dizendo assim, queremos ser elogiados, queremos ser reconhecidos. Queridos, para desenvolver a salvação, é preciso que haja abnegação. A renúncia para abençoar as outras pessoas. E a razão e a finalidade aqui está no versículo 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Sim, queridos, é viver a palavra. A palavra de Deus, quando ela é vivida na sua integridade, ela só nos dá uma opção, amar de forma abnegada. Mas, amados, nessa luta tem uma recompensa. E tem a vitória. E nós sabemos aí que o primeiro prêmio ele vai para Paulo. Paulo diz assim, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo estava apelando, Paulo estava exortando a igreja de Filipos para que eles pudessem ter a mente de Cristo, para que eles vivessem este amor abnegado, para que o evangelho se desenvolvesse, crescesse naquela igreja. Por quê? Para que ele, no dia de Cristo, pudesse se alegrar, que não tinha corrido em vão. O segundo prêmio é a alegria. Ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Versículo 18. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amados, a razão da alegria da igreja é viver o amor, mas o amor com abnegação. Esta é a mentalidade de Cristo. Foi assim que Cristo se comportou e viveu. Foi assim que os apóstolos
se comportaram e viveram. Foi dessa forma, tendo a mentalidade de Cristo, para viver uma vida inteiramente abnegada diante de Deus o Pai, para a glória do seu nome. Mas, amados, eu gostaria de fazer algumas aplicações nesse momento. Olhe para a recompensa trazida a nós, fruto do amor abnegado de Cristo. Foi mencionado, primeiro, o consolo de termos Jesus na nossa vida, o conforto da sua presença, do seu amor, a comunhão que gozamos com o Espírito e somos uma família. Queridos, o profundo afeto e sentimento de compaixão que Cristo teve por nós e que ele colocou em nós. Essa compaixão que nos recebeu como pecadores. E isso o levou ao Calvário para morrer por nós. Foi compaixão, foi misericórdia. Ele se revelou de forma misericordiosa. Mas também o cultivo da amizade, do amor e da simpatia deve ser algo prioritário na vida da igreja, porque Deus se aproximou de nós, enviando o seu Filho. E por causa do seu amor, da sua abnegação, nós agora temos comunhão com o Pai. Nós estamos na sua presença. Então, queridos, obedeça ao chamado, à vida dedicada ao amor abnegado, pois esta é a mentalidade daqueles que estão ligados a Cristo. Esta é a mente de Cristo. Um amor que altruisticamente pensa em abençoar os outros, em beneficiar os outros, em tirar os outros da perdição e trazer a presença de Deus. Este amor que nos liga inteiramente ao nosso Senhor. Mas fuja, amado, do desentendimento em obediência à mentalidade de Cristo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Se submeta ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Siga o exemplo de Cristo, também o exemplo de Paulo e de Timóteo e de Epafrodito. Eles viveram aqui na terra, mas eles demonstraram este amor com abnegação. Lembre-se, a luta para o desenvolvimento da salvação é a resposta à ação de Deus em nós. Portanto, deixe Deus fazer a obra, porque Ele é quem traz para a nossa vida o seu querer e o seu realizar. Por isso, sejam obedientes. E lembre-se que a alegria será a grande recompensa. A alegria de servir o Senhor aqui. Mas a alegria que será indizível e verdadeira quando estivermos na sua presença para sempre. Então, que o Senhor nos ajude. Por isso, abra mão dos seus direitos e deixe Deus produzir em você esse tipo de amor. O amor que é revelado por abnegação. Cada vez mais raro nos arraiais evangélicos. Mas lembre-se de Simon, o missionário Archibald Green de Simon. Deixou a sua terra, deixou a sua casa, viveu no Brasil apenas 8 anos e estabeleceu aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil. Perdeu sim a sua esposa logo cedo, mas permaneceu firme. Amor abnegado. Ele se entregou. Em 8 anos estabeleceu a igreja, mas partiu para a eternidade por causa da malária. Então, queridos, amor é abnegado. É um exemplo para que o evangelho progrida, para que muitas vidas sejam salvas. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Como é que você tem vivido este amor? Será que o seu amor realmente é o amor abnegado? Ou você tem optado pelo amor líquido? Outro tipo de amor qualquer, como um erótico, o amor apenas de amizade. O Senhor te chama, o Senhor nos chama, como estava chamando a igreja de Filipos, a viver um amor com demonstração de abnegação. Esta é a mentalidade de Cristo para nós. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Que Deus nos ajude a termos essa alegria, a estarmos satisfeitos no Senhor Jesus e servirmos a Ele e servirmos a sua igreja. E o cristianismo tem algo diferente, o pastor Jeremias citou aí. Todas as religiões, elas tentam igualar os seres humanos, colocar todos os seres humanos no mesmo patamar. O cristianismo tem um diferencial. O cristão, ele tem que enxergar o outro não como igual a si mesmo, mas como superior. Superior. Enxerguemos dessa maneira, que o Evangelho transforme o nosso coração ao ponto de sermos parecidos com Cristo, que sendo o maior, se humilhou e morreu por nós, para que nós fôssemos salvos. Vamos cantar o hino 144 no nosso cenário, Segurança e Alegria. Hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim.
Conta esta história, cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar com gratidão ao Senhor por esse momento tão precioso. Depois desse momento de oração, nós passamos para as considerações finais. Depois, primeiro o pastor Jeremias, depois eu. E aí nós daremos os avisos das nossas próximas programações. O pastor Altino teve um compromisso, ele precisou sair, mas nós continuamos aqui. Vamos orar ao Senhor com gratidão, gratidão pela sua palavra, gratidão pela riqueza da sua palavra e pela graça do Senhor em nos conceder o alimento da sua palavra nessa noite, nesse momento maravilhoso, nesse banquete da parte do Senhor para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor e pedimos, meu Deus, que nos conforme a tua palavra, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos ajude a crescermos em alegria, nos ajude, Senhor, a desenvolvermos essa marca na vida de um cristão genuíno, que é se alegrar, se contentar no Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecermos a grandeza dos teus benefícios, a reconhecermos o valor da tua graça na vida dos nossos irmãos, a reconhecer o valor do congregar, da comunidade, da comunhão, a enxergar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos e que assim passemos a servi-los. Nos ajuda, meu Deus, a abrirmos os nossos olhos e enxergarmos as demandas de cada um dos servos do Senhor que congregam conosco em nossas comunidades. E que cada um deles, Senhor, seja nosso ministério. Estejamos dispostos, meu Deus, a levar as cargas uns dos outros, a lutarmos as batalhas uns dos outros e assim, meu Deus, crescemos em graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Jeremias. Obrigado por ter usado o teu servo nessa noite para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Obrigado pela vida do pastor Altino, pela vida do nosso querido irmão missionário Adessouto, pela vida do Lucas e do Tiago, têm sido também tão importantes para que essas transmissões venham ao ar. Muito obrigado, meu Deus, por essa equipe. Obrigado, meu Pai, pelas suas famílias, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, das nossas famílias, da igreja que cada um representa, Senhor, como também dos nossos amados irmãos que aqui nos acompanham, que também foram edificados pela palavra do Senhor nessa noite, e que o Senhor aplique as verdades da tua palavra, tais quais foram aqui expostas aos nossos corações, e sejam práticas em nossas vidas, e que assim cresçamos como povo de Deus. Nós oramos com gratidão, pedimos que o Senhor continue conosco e nos dê um restante de noite em paz, gozando, meu Deus, da paz, do príncipe da paz, aquele que enche a nossa vida de paz e de alegria. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias, suas considerações finais. Amém. Quero dar um abraço a todos os queridos irmãos, a minha alegria poder estar aqui juntamente com a equipe nessa quinta-feira, estudando a palavra de Deus, dizendo que os irmãos precisam se aprofundar cada vez mais nesse conhecimento, mas não basta apenas conhecer, colocar na mente e conhecê-lo intelectualmente. É preciso que nós transformemos essas verdades para os nossos corações e para as nossas atitudes, mudando a mente, tendo a mente de Cristo e exercitando esse amor. E assim iremos experimentar alegria. Alegria que será perene. Mesmo Paulo na prisão, ele estava alegre e ele queria ter mais alegria, plena alegria,
em ver a igreja de Filipe crescendo. Então, a alegria de todo pastor é ver a igreja crescendo, a igreja vivendo esse tipo de amor. Então, que Deus abençoe, dê a cada um uma noite abençoada. A minha gratidão ao reverendo Altino, que está ausente, ao missionário AD, que também não pôde comparecer, ao reverendo Murilo, Lucas e o Tiago. Um abraço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e abençoe a todos aqueles que estão conectados conosco nesta transmissão. Amém? Amém, meus queridos. Amém, pastor Jeremias. Fiquei emocionado aí que até o derrubou foi tudo aqui, caiu o pedestal com o celular, deu uma bagunça doida aqui, medonha. Aí deu tudo certo. Eu vi. Enquanto eu faço as minhas considerações finais, eu peço aí ao Lucas e ao Tiago que preparem uma música final para passar os avisos, tá bom? Muito bem, então a minha gratidão a Deus, mesmo em meio a uma pandemia, Ele nos enche o coração de alegria e esperança. Tem pouco tempo que nós tivemos a triste notícia do falecimento do presbítero Marcos, lá da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa. Nós vínhamos já orando por ele aqui, já tinha alguns dias, e quis o Senhor chamá-lo para a eternidade, para a glória com ele, para a presença do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós ficamos aqui com as saudades, mas esperançosos, na certeza de que encontraremos os nossos entes queridos, nossos familiares que partiram em Cristo, e a esperança da ressurreição é viva nos nossos corações. Que Deus continue confortando o coração de cada familiar, do querido presbítero Marcos, como também da igreja, primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, o seu conselho, pastor daquela igreja, que Deus fortaleça cada um. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Quinta-feira, né, hoje, nós ainda temos um restante de semana cheio de programações muito edificantes. As programações vão ser colocadas aí na tela. Amanhã nós temos o nosso encontro de casais, namorados, noivos e casados, com o nosso querido pastor Robinson Grangeiro, da Igreja Presbiteriana de Tambaú, e também chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um irmão muito querido, uma simplicidade de pessoa, e ele vai estar com a gente fazendo uma palestra muito edificante para casais, amanhã às 19 horas, tá bom? Sábado nós temos a programação de jovens, não me lembro agora se é 19 horas ou é 19h30, me ajudem aí. A reunião de jovens às 19h30, a nossa reunião de jovens, isso mesmo. Escola Bíblica Dominical, domingo às 9h30, nós teremos a presença do reverendo Jorge Noda, e ele vai falar sobre um assunto da teologia muito importante, que é a obra de Cristo, cristologia, mas focado na obra do nosso Senhor Jesus. Então, não perca, uma oportunidade muito boa para a sua edificação, domingo às 9h30. E às 18 horas, a nossa celebração noturna, o nosso culto doméstico, né, transmitido para toda a igreja que nos acompanha, 18 horas. E o pregador, acredito que vai ser o reverendo Altino, não é isso, pastor Jeremias? O reverendo Altino. Isso, pronto. Então, o reverendo Altino, o pregador da nossa celebração, do nosso culto doméstico, às 18 horas. O presbítero Francisco Medeiros está perguntando se eu caí da cadeira. Não, foi não, meu irmão. Foi o pedestalzinho aqui, que está meu celular. Ele está no improviso aqui, que eu tenho que colocar em cima de uma pilha de livros para ele ficar numa altura boa. Aqui é tudo no improviso, meu irmão. E aí ele acabou caindo, quase caiu o celular no chão, eu consegui segurar a tempo. Deu tudo certo, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Pastor Jeremias, muito obrigado. Deus abençoe
Ah, sim, a devocional, é verdade. A devocional, às 22 horas. Hoje tem a devocional, vai ao ar lá pelo Instagram da Igreja Presbiteriana de Monteiro. Então não perde hoje o devocional, tá bom? Hoje é com o cantor Sérgio Lopes. Então não perde hoje, cantor Sérgio Lopes. Amanhã, acredito que é o pastor David Julierme, lá de São Paulo. Então não perde também o devocional, às 22 horas. Muito bem. Então, meus irmãos, fiquem debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou Jeremias, grande abraço. Lucas, Tiago, grande abraço para vocês. Até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã no nosso encontro de casais. Pode colocar a música e as programações que vão passar na tela. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Ângelo. Eu luto contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo,